Capítulo 11. O inferno pode ser mal desenhado, porém nunca ser exagerado. Minha religião estava às últimas, como um vislumbre do acaso no firmamento longínquo. Os bares e cafés da cidade e os restaurantes por onde passávamos nas viagens não nos aproximaram de Deus. Todos os que lá frequentavam viviam como nós, de fora para dentro, não de dentro para fora. Visitando uma célebre catedral nas viagens de férias, procurávamos deleitar-nos com o valor artístico das obras-primas. O sopro religioso que irradiavam, mormente as da Idade Média, eu sabia neutralizá-lo, escandalizando-me em quaisquer circunstâncias da visita. Assim, a um irmão leigo que nos conduzia, eu criticava o estar um tanto sujo e desajeitado. Criticava o comércio de piedosos monges que fabricavam e vendiam licor. Criticava as eternas badaladas dos sinos chamando para igrejas onde se trata apenas de dinheiro. Assim eu conseguia afastar de mim a graça, cada vez que ela me batia à porta. Mormente, deixava meu mau humor derramar-se livremente sobre tudo que tratava de antigas representações do inferno em livros, cemitérios e outros lugares onde se viam os demônios fritarem as almas em fogo vermelho ou amarelo e seus sócios de cauda comprida trazerem-lhe mais e mais e mais e mais vítimas. Ora, Clara, o inferno pode ser mal desenhado, porém nunca é exagerado. Sobretudo, escarnecia eu sempre da foto do inferno. Lembras-te como nunca, numa conversa sobre isso, eu te meti num fósforo aceso debaixo do nariz burlando? É assim que cheira. Tu apagaste tão logo a chama, aqui ninguém a extingue. Digo-te mais, o fogo de que fala a Bíblia não significa tormento de consciência. Fogo significa fogo. Cumpre entendê-lo em sentido real quando aquele declarou: afastai-vos de mim, vós, malditos, ide para o fogo eterno. Literalmente. Como pode o espírito ser tocado pelo fogo material? Perguntas. Como então pode na terra tua alma sofrer, segurando teu dedo na chama? Tua alma também não se queima, mas que dor tem de aturar o homem todo. Semelhantemente, estamos nós aqui, presos ao fogo em nosso ser, em nossas faculdades. Nossa alma fica privada do seu voo natural. Não podemos pensar nem querer o que queremos. Não procures esclarecer um mistério contrário às leis da natureza material. O fogo do inferno queima sem consumir. Nosso maior tormento consiste em que sabemos exatamente que nunca veremos a Deus. Quanto pode torturar o que na terra nos era indiferente? Enquanto a faca está em cima da mesa, deixa-te fria. Vês-lhe o fio, porém não o sentes, mas entra a faca na carne e gritarás de dor. Agora sentimos a perda de Deus, antes só a vimos. Todas as almas não sofrem igualmente. Quanto mais frívolo, maldoso e decidido alguém foi no pecar, tanto mais lhe pesa a perda de Deus e tanto mais torturado se sente pela criatura abusada. Os católicos condenados sofrem mais do que os de outra crença, porque receberam e desaproveitaram em geral mais luzes e mais graças. Quem sabia mais sofre mais do que aquele que menos conhecimentos tinha. Quem pecou por maldade sofre mais do que aquele que caiu por fraqueza. Mas nenhum sofre mais do que mereceu. Oxalá isso não fosse verdade para que eu tivesse motivo para odiar. Tu me disseste um dia, ninguém cai no inferno sem que o saiba. Foi isso revelado a uma santa. Eu ria disso. No entanto, me entrincheirava atrás dessa reflexão. Nesse caso, me ficaria suficiente tempo para me converter, assim eu pensava no íntimo. O enunciado calha. Antes do meu fim repentino, de certo não conhecia o inferno tal qual é. Nenhum ser humano o conhece. Mas eu estava exatamente inteirada disso. Se tu morreres, entrarás na eternidade como revoltada contra Deus. Suportarás as consequências. Conforme declarei já, não voltei atrás, mas perseverei na mesma direção, arrastada pelo costume com que os homens agem tanto mais calculada e regularmente quanto mais velhos ficam.
Capítulo 12. Minha morte e meu julgamento. Minha morte ocorreu do seguinte modo. Há uma semana. Falo de acordo com a vossa contagem, porque calculada pelas dores, eu poderia já estar ardendo no inferno havia 10 anos. Faz, pois, uma semana que meu marido e eu fizemos, num domingo, uma excursão, que foi a última para mim. Radiante de espontar ao dia. Eu sentia-me bem como raras vezes. Perpassou-me, porém, um sinistro pressentimento. Inesperadamente, na viagem de volta, meu marido, que vinha guiando o carro, e eu ficamos ofuscados pela luz de um automóvel que vinha em sentido contrário e com grande velocidade. Meu marido perdeu a direção. Jesus, estremeci, não como oração, mas como grito. Senti uma dor esmagadora por compressão, uma bagatela em comparação com o tormento atual. Perdi então os sentidos. Estranho. Naquela manhã mesma nascera-me inexplicavelmente a ideia. Poderias, enfim, mais uma vez ir à missa. Soava-me como súplica. Claro e decidido cortou o meu não o fim da ideia. Com isso devo acabar definitivamente. Tomo sobre mim todas as consequências. Agora as suporto. O que aconteceu após a minha morte, tu conheces. A sorte de meu marido, de minha mãe, do meu cadáver e enterro, tudo te é conhecido, até nos pormenores, como sei por uma intuição natural que todos nós temos. Acordei das trevas no momento da minha morte. Vi-me de repente envolvida de luz ofuscante. Era no mesmo lugar onde estava o meu cadáver. Aconteceu como no teatro, quando de repente apagam as luzes, a cortina é ruidosamente removida e aparece a cena tragicamente iluminada. A cena da minha vida. Como num espelho, assim eu vi minha alma. Vi as graças pisadas aos pés, desde a juventude até o último não dado a Deus. Apossou-se de mim a impressão como que de assassino levado ao tribunal à frente da sua vítima inanimada. Envergonhar-me? Jamais. Entretanto, nem me era possível permanecer na vista de Deus, negado e reprovado por mim. Restava-me uma só coisa: a fuga. Assim como Caim fugiu do cadáver de Abel, assim minha alma se atirou longe desse aspecto horrível. Esse era o juízo particular. O invisível juiz falou: afasta-te. Logo caiu minha alma como uma sombra sulfúrica no lugar do tormento eterno. É certo que o inferno é um local determinado, mas onde esse local fica situado, ninguém o sabe. Assim finalizou a carta de Anne sobre o inferno. As últimas palavras eram quase ilegíveis. Tão tortas estavam as letras. Quando eu acabara de ler a última palavra, a carta toda virou cinza. Que é que lá ouço? Por entre os duros acentos das linhas que eu imaginava ter lido, ressoou doce som de sino. Acordei de vez. Achei-me ainda deitada no meu quarto. A luz matinal da aurora penetrava nele. Da igreja paroquial vinham as badaladas das Ave-Marias. Pois tudo era apenas um sonho? Nunca eu sentira na saudação angélica tanto consolo como após esse sonho. Pausadamente, fui rezando as 3 Ave-Marias. Tornou-se-me então claro, claríssimo. Cumpre segurar-te a bendita Mãe do Senhor, venerar a Maria filialmente, se não quisesse ter a mesma sorte que me contou, ainda que em sonho, uma alma que jamais verá Deus. Espantada e tremendo ainda pela visão noturna, levantei-me, vesti-me depressa e fugi para a capela da casa. O coração palpitava-me violenta e descompassadamente. Os hóspedes, ajoelhados mais perto de mim, olhavam-me preocupados. Talvez pensassem que por haver eu corrido escada abaixo, estivesse tão excitada e vermelha.
Uma bondosa dama de Budapeste, grande e sofredora, franzina como uma criança, míope, todavia fervorosa no serviço de Deus e de longo alcance espiritual, disse-me à tarde no jardim: Senhorita, Nosso Senhor não quer ser servido no expresso. Mas ela percebia então que outra coisa me havia excitado e ainda me preocupava. Ajuntou bondosamente: Nada te deve angustiar. Conheces o aviso de Santa Teresa. Nada te deve alarmar. Tudo passa. Quem possui Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. Quando sussurrava isso mesmo, sem qualquer tom de mestra, parecia-me ler na minha alma: Deus só basta. Sim, Ele há de me bastar, nesse e no outro mundo. Quero ali possuí-lo um dia, por mais sacrifícios que aqui eu tenha ainda de fazer para vencer. Não, eu não quero cair no inferno.